para cooperar conosco, para nos ajudar na obra do Senhor aqui em nossa igreja. Esses irmãos passaram todos, quero convidar irmão Josias Curvacho de Aguiar para estar aqui à frente, por favor, também a irmã Josélia. Irmão Josias é o líder do Ministério de Membros da igreja, a irmã Josélia é líder do Ministério de Recepção de Membros. Então quero que estejam aqui à frente, por favor, para que possam recepcionar esses novos irmãos que estão chegando para a nossa igreja. Irmão Mauro de Melo Pimenta. Irmão Mauro vem da Igreja Batista Central de Vitória. Irmã Laura dos Santos Bressanini, é reconciliação e transferência da Igreja Batista de Jaguaré. Família Brandão, pastor Moisés Castorino Brandão, Geina Nogueira Brandão e Leonardo Ariel Nogueira Brandão, da Igreja Batista de Itarana, no norte do nosso estado também. Pedro Bragança do Rosário, Pedrinho, e Itelina Mirandola Bragança, esses irmãos queridos também que retornam para a nossa igreja, vindos agora da segunda Igreja Batista de São Mateus. Estava conversando hoje sobre agora, e eles estavam dizendo a saudade que sentiram daqui. Viu, Pedro, como é que é ruim ir embora daqui? Você foi, mas teve que voltar. E Marcelo Assis de Paula. Marcelo vem de São Paulo, da primeira Igreja Batista da Penha, e Marcelo já está muito integrado em nossa igreja, participando das atividades. Quem trouxe o Marcelo para cá foi o Senhor Jesus, mas usou a Glícia para trazer, né, Glícia? Muito bem. São esses novos irmãos, passaram pela classe do irmão Josias, né? A maioria deles, outros estão só retornando. E irmão Josias, alguma observação sobre eles, irmão Josias? Dá o testemunho lá, se pode aceitá-los, o seu parecer. Com muita alegria, a classe de novos membros recomenda à nossa igreja que recebam esses irmãos com carinho, com amor que eles merecem. São todos muito bem-vindos. Alguma palavra sobre isso? Então os favoráveis digam sim. Sim. E os que são mesmo favoráveis, vamos ficar de pé e dar uma salva de palmas para eles. São todos muito bem-vindos, que Deus os abençoe e faça uma grande obra em nome do Senhor aqui em nossa igreja. Podem voltar para os seus lugares e que Deus os abençoe. Vou ter alguém que eu posso olhar nos olhos. Você fez muita falta, viu, querido? Muita falta. O amor
irmã Georgette Coqueiro está aqui? Levante o braço. Cadê a Georgette? Está lá a Georgette. A Georgette me procurou há algum tempo e me pediu que repregasse um sermão que eu preguei aqui nesta igreja há muitos anos, antes de ser pastor da igreja. Eu vim aqui uma época e preguei uma mensagem, e ela então foi tocada por essa mensagem naturalmente, e ela disse: pastor, pregue de novo esse sermão. Eu disse: mas não me lembro dos detalhes. E ela conseguiu de alguma maneira uma cópia do que eu havia pregado, e eu então dei uma rearrumada, uma atualizada, e hoje eu quero pregar aqui uma mensagem que eu preguei talvez há quase 20 anos aqui nessa igreja, porque eu estou aqui há 15, foi antes de eu assumir o pastorado da igreja. E essa mensagem, ela é para homens, mas também para mulheres. Ela é para homens adultos, mas é também para homens jovens. É para homens jovens, mas é também para homens adolescentes. E é para moças, porque o princípio é o princípio da palavra. E o tema da mensagem é homens que não descem. Homens que não descem. E eu desejo que, assim como esse texto falou ao coração de Georgette há tantos anos, possa falar ao seu coração. Quando eu comecei a reestudar esse sermão e comecei a orar sobre ele, Deus começou a falar comigo de novo. Eu não tenho o costume de repetir sermão, raramente eu faço isso. Mas há algumas mensagens que têm que ser repetidas e que têm que ser ditas para o povo. Por isso eu quero pedir que ninguém agora tenha a sua atenção desviada e concentre a sua atenção na palavra de Deus, porque Deus pode e quer falar ao seu coração. Vamos ficar de pé. Abra sua Bíblia primeiro em Neemias, capítulo 6. Neemias, capítulo 6. E depois João, capítulo 18. Neemias, capítulo 6. Todos encontraram? Para facilitar para os irmãos, que alguns estão procurando, fica depois de Esdras. E fica um pouquinho antes de Esther. Fica entre Esther e Esdras aí. Ajudou alguma coisa? Para quem não está acostumado, vai ser a mesma dificuldade. É melhor pedir alguém para ajudar você, tá, irmão? Todos acharam aqui no coro? O coro está todo mundo folheando ali, não acha de jeito nenhum. Já acharam, irmãos? Hein? É antes de Salmos. Capítulo 6, versículos de 1 a 3. Diz assim a palavra: quando Sambalate, Tobias e Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos souberam que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos numa das aldeias da planície de Ono. Eles, porém, intentavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra
de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Palavras de Neemias. Agora vamos para João capítulo 18. Evangelho de João, capítulo 18. A partir do versículo 33. João 18, 33. Pilatos, pois, tornou a entrar no pretório, chamou a Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Dizes isso de ti mesmo, ou foram outros que te disseram de mim? Replicou Pilatos: Porventura sou eu judeu? O teu povo e os principais sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Entretanto, o meu reino não é daqui. Ou seja, meu reino não é cá de baixo. Podem assentar-se. Queridos, nós admiramos muito os homens que não descem. E olhem aqui, por favor, para ver se você concorda com essa argumentação toda que eu quero trazer nessa manhã com base nesses dois personagens. Quando eu falo de homens que não descem, eu estou tratando e pensando naqueles homens que não olham para trás depois de colocarem as mãos no arado. Eu estou pensando naqueles homens que têm a visão de Deus. Eu estou pensando naqueles homens que estão olhando na direção de Deus. E eu tenho aprendido ao longo da minha vida cristã com esses homens, porque eles nos estimulam, eles nos inspiram, porque são homens que não vivem e não descem para o vale. São homens que têm compromissos com a altura, eles têm compromisso com a campina, eles são homens do monte e eles não podem descer. E nesta manhã eu quero apresentar para os irmãos dois desses homens. Dois personagens para os quais era absolutamente impossível descer: Neemias e Jesus. Agora vejam aqui, ao primeiro, a Neemias, partia de Sambalate, Tobias e Gesem o desafio para o chão. Eles mandaram um recado, irmão Joel Henrique, para aqueles homens, para Neemias, dizendo: desce ao vale. Olha o recado: desce ao vale. Era o grito satânico, queridos, para fazer descer do seu lugar de honra o homem de Deus. Era o grito de Satanás para tirar o homem de Deus das alturas e levá-lo para a campina. Era o esforço desesperado do príncipe do abismo para fazer o homem de Deus deixar os lugares celestiais e rebaixar-se às regiões abismais do inferno. Desce ao vale. E a pergunta é a seguinte: desceria o homem da montanha para o vale? Na sua arrasadora resposta, nós percebemos estar de pé
o ideal sublime de Neemias de permanecer nas alturas. E ele responde assim: eu estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Olha aqui, homens, e olha aqui, mulheres, grandes obras são realizadas pelos homens que estão nas alturas de Deus. Eles não têm tempo para descer, eles não podem descer. Agora vamos ver Jesus. A Jesus, o desafio para o chão foi terrível e insistente: desce da cruz. Desce da cruz. Cravado na cruz ali, com as suas mãos presas, com os pés presos, parecia que ele estava realmente agarrado naquela cruz pelos pregos. E o ladrão da esquerda então diz: desce da cruz. A multidão dizia: desce da cruz. Ele havia definido a sua posição e os seus ideais no mundo. A Bíblia diz que ele se declara inimigo do pecado e de Satanás. Diante de Pilatos, ele já havia confirmado a sua atitude de não descer, quando ele diz: meu reino não é deste mundo, se o fosse, meus servos pelejariam por mim. A pergunta é essa: por que descer se seu reino não é cá de baixo? Por que descer se o seu reino exigia que ele realizasse a grande obra que se consumava na cruz? E essa obra o impelia a subir na humilhação, de cujo clímax os homens do vale pediam que ele descesse. Eu quero analisar os dois textos com vocês hoje, para vocês entenderem o que Deus quer nos dizer nessa manhã. Coristas aqui também, e todos estejam atentos. Em primeiro lugar, por que é que Neemias não podia descer? Por algumas razões. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que ele estava construindo os muros. Jerusalém deveria ser a cidade da paz, como seu nome indica. Mas durante anos e anos seguidos, Jerusalém desafiou Deus, desafiou a ira de Deus, e os céus então permitiram a sua destruição no ano 558 a.C. No ano 444 a.C., os muros foram reconstruídos